Sejam muito bem-vindos ao Pint of Science Brasil. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, o ICMC, agradece a presença de todos vocês aqui essa noite. Hoje é com muito orgulho que a gente pode dizer que São Carlos é a primeira cidade da América Latina a fazer este brinde à ciência, junto com outras 50 cidades espalhadas por 8 países. A ideia desse festival é que durante 3 noites, e essa é a última noite, infelizmente, os cientistas de várias partes do mundo saiam de seus laboratórios para mostrar o que eles estão pesquisando e qual é o impacto disso na vida de cada um de nós. No debate de hoje, aqui no Espaço 7, vocês vão descobrir quais são os principais impactos da robótica na sociedade. Para falar sobre esse tema, eu vou chamar o coordenador do debate, o professor Fernando Santos Osório. Uma salva de palmas! O professor Fernando Santos Osório é membro do Laboratório de Robótica Móvel do ICMC. Ele também é membro do Conselho do Centro de Robótica da USP de São Carlos, que é sediado na Escola de Engenharia de São Carlos, e coordenador da Comissão Especial de Robótica da Sociedade Brasileira de Computação. Professora, eu tenho uma perguntinha para começar o debate, a brincadeira dessa noite. É verdade que os robôs estão por toda parte? Ou isso é história de filme de ficção científica? Conta pra gente. Boa noite, obrigado, Denise, pela apresentação. Boa noite a todos os presentes. Eu espero que a gente tenha uma noite bem agradável, que a gente possa interagir bastante, porque o objetivo aqui é justamente poder abrir um pouco essa discussão para ela sair de dentro da universidade. E nós vamos tentar responder essa pergunta que a Denise colocou, mas para responder essa pergunta eu gostaria de chamar alguns colegas para virem também colaborar com essa conversa nossa, esse bate-papo de hoje. E eu gostaria então de começar chamando a professora a doutora Roseli Romero, por favor. A professora Roseli, ela é atualmente a vice-presidenta do Centro de Robótica da USP de São Carlos, né, professora titular aqui do ICMC. Então, por favor, pode juntar aqui. Nós vamos compor uma mesa, né, uma mesa com um copo na mão, né? Isso é obrigatório, né? Roseli, você tem que entrar. Tá? Então, além da professora Roseli, nós vamos ter também a doutora Kellen Vivaldi. Por favor, Kellen. A Kellen, ela tem doutorado na área de robótica, trabalha atualmente com um pós-doutorado na área de veículos aéreos, então ela tem uma especialidade bastante importante na área, né? Também é professora atualmente da Uniara e vai então nos colaborar, né, colaborar conosco nessas questões sobre se a robótica está em toda parte ou não. Também gostaria de convidar o Patrick Shinzato. Patrick Shinzato é doutor em robótica. Ele teve como pesquisador, né, visitante na Universidade de Karlsruhe, no Karlsruhe, você quer falar? Karlsruhe Institute of Technology, certo? Né? E atualmente ele trabalha como pós-doutorando no Laboratório de Robótica Móvel e é um dos responsáveis aí por também fazer o nosso carro andar sem motoristas pelas ruas de São Carlos. Né? Então, também mais uma experiência de veículos aéreos, terrestres e por aí vai. Também gostaria de chamar o Weber Carvalho, por favor. Professor Weber, ele é doutor em engenharia de produção, né? E atualmente é professor também da Uniara, da Anhanguera e do Instituto Mauá, né? E tem uma grande experiência porque justamente ele trabalha na área de automação, então, né, com isso ele tem uma visão muito da indústria, está trabalhando atualmente na Opto, né, e tem uma experiência de várias empresas pelas quais ele passou trabalhando nessa questão de automação. Então, eu acho que com esse grupo de especialistas, né, todos eles bem renomados, e além disso também gostaria de destacar a presença no recinto de grandes nomes que transformam esse nosso evento de um evento mais local de São Carlos num evento literalmente internacional. O professor Dr. Fábio Ramos, né,
que está presente aqui hoje, veio da Austrália, ele é professor na Universidade de Sydney, um renomado pesquisador lá do Centro de Robótica da Universidade de Sydney. Então, muito obrigado por estar presente hoje. Se quiser se juntar a nós, pode vir, pode vir. E temos também o professor Denis Wolff, né, que é uma figura ilustríssima da cidade, né, como o coordenador do Laboratório de Robótica Móvel, e é aquele cérebro que está também por trás do veículo autônomo, né, que é alguns talvez tenham visto aí, o Carina, que é o nosso carro que anda sem motorista, também está presente aqui. Obrigado pela presença, Denis. Bom, feitas as apresentações, vamos começar a parte divertida, né? Primeiro, um brinde ao Pint of Science, que seja um evento que se repita muitas e muitas vezes. Inclusive, eu estou pensando em já criar uma segunda edição, que como eu fiz o doutorado na França, eu gostaria de fazer o Vin de la Science aqui em São Carlos, e assim a gente vai alternando entre o Pint of Science e o Vin de la Science. Então, um brinde a todos, né? E bom proveito. Bom, como nós tivemos uma pergunta da Denise, os robôs estão em toda parte? Tá? Será que isso é uma coisa da ficção ou é uma realidade? E aí eu gostaria de botar essa pergunta, Roseli, não fuja da sala. O que você acha sobre essa questão de o robô estar em toda parte? Como é que você vê atualmente nesse trabalho? E depois a gente quer a participação do público. Então, eles estão sim, eles estão chegando, né, a gente tem aí nas residências, né, o robozinho mais vendido no mundo, o Roomba, que é o primeiro à esquerda, né, ele faz limpeza de ambientes, muito vendido nos países onde o pessoal usa muito carpete nas casas, né, Estados Unidos, países do primeiro mundo, né, que tem problema aí de inverno prolongado, né? E isso. E a gente tem robôs também na área de entretenimento, né? Guias de museus, robôs que fazem companhia, tipo o da Sony, né? Que infelizmente não está mais em fabricação, mas ele divertiu muitas pessoas enquanto ele estava aí à venda. E a gente tem aí robôs do tipo humanoide, que chama muito a atenção, que facilita a interação homem-robô, né? E a gente tem também muita previsão, né, que os robôs em 2030 estarão andando, né, por aí, né, com os carros autônomos, que já é uma realidade, né? E 2030 provavelmente eles vão estar circulando aí. A gente sabe que em 80 os computadores começaram a fazer parte do nosso dia a dia, né? Começaram a entrar nas nossas casas. Em 90 foi a web, a internet, né? E agora a gente tem aí os robôs chegando. E aí eu passo a palavra aí para os meus colegas que quiserem complementar. Bom, vamos aproveitar a presença do nosso convidado internacional. Como é que está na Austrália? Como é que está na Austrália os robôs? Bom, a Austrália tem algumas características parecidas aqui com o Brasil. Primeiro é grande, é um país continental, né? As distâncias são grandes e a gente precisa automatizar os processos industriais e de agricultura para que a Austrália seja competitiva. Então, uma das áreas que a gente trabalha muito lá são robôs para mineração, por exemplo. Então, eu trabalhei num projeto onde a gente automatizou uma mina de minério de ferro. Todos os caminhões, todas as escavadeiras, todas as perfuradeiras são autônomas hoje em dia. Mas algo que tem crescido muito é o uso dos UAVs, como a gente chama lá, VANTs, como é conhecido aqui, ou que, na verdade, a gente é proibido até de usar essa palavra lá, chama-se drones, né? Que são esses aviãozinhos aí, né? Na Austrália, drones têm totalmente revolucionado a agricultura. Os drones mapeiam desde as ervas daninhas até propriedades do solo.
E com essas informações, os agricultores podem decidir mais como fazer as plantações e melhorar a produção da agricultura. Mas o que eu acho bem interessante e que tem acontecido, revolucionado, é a medicina, tá certo? Os robôs têm realmente revolucionado a medicina e muito em breve vocês vão ver robôs que podem ser engolidos. Tá certo? Pílulas, robôs em formatos de pílulas. E o que eles fazem? Eles vão lá no seu estômago e se mexem e filmam as áreas do estômago onde os médicos estão mais interessados. Não me perguntem como eles são recuperados depois. Algo ainda está sendo desenvolvido, mas você vai ver esses robôs miniaturizados crescendo em demanda aí no mundo até chegar nas células, no sangue e coisas desse tipo. Obrigado. Então vocês veem que já falamos em mineração, falamos em robôs da medicina e agora vamos falar no teu colégio. Tem robô? Não. Não. Lego Mindstorms. Lego Mindstorm. Então eles têm robôs também. Então a robótica está presente no colégio desse menino. Como é que é teu nome? Nuno. 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 Então Nuno quer dizer que você provavelmente, talvez não tenha ainda tido aula de robótica, mas provavelmente vai ter aulas com robôs. Então, o robô está já começando, inclusive, a conquistar os corações e mentes das nossas crianças. Então, até onde que vão esses robôs? Eles estão na Terra, Patrick? Nos veículos? Bom, eles podem estar sim, com certeza. O robô, o que define um robô, né? Vamos pensar assim. Hoje em dia todo mundo tem um computador em casa, seja um desktop, um notebook, um iPad, um celular, um smartphone, certo? E isso, se a gente conseguir colocar que de algum meio esse computador consiga interagir com o ambiente, seja servindo um coquetel, seja servindo um copo, ou então seja levando você de um lugar da cidade para outro lugar, bom, isso é um robô. Então, as facilidades que um robô pode trazer para a sociedade são inúmeras, certo? Ela pode... imaginem, por exemplo, trabalhos em grande escala, como uma mina de minério, ou então a parte de agricultura, de colheita, tudo isso um robô pode ajudar muito, certo? E o carro aqui dentro da cidade, um carro autônomo, ele poderia ser muito bem um táxi autônomo, certo? Então, imagina você pegar pelo seu celular, hoje em dia um smartphone tem um GPS, então pelo celular você pega um aplicativo, chama o seu táxi e ele... Ficou alto. E ele te leva para onde você quiser, certo? Você só precisa interagir com o smartphone. Então, eu vejo assim, muitas possibilidades um robô, seja na terra ou no ar. Existem várias pesquisas na área e algumas assim que o pessoal, tanto na agricultura quanto nessa parte de agricultura, o pessoal está pensando em diversas estratégias. Por exemplo, um pessoal, eles desenvolveram um drone que auxilia no salvamento em alto mar. Então, por exemplo, eles fizeram um teste, o salva-vidas ele demora 72 segundos para jogar para ir salvar. Então, isso eles estão utilizando um sistema de drone que, em 22 segundos, ele consegue levar uma boia, mas isso também não descarta o salva-vidas. Então, existe essa até onde, né, a gente tem os robôs, até onde que eles podem substituir o ser humano ou não. Então, existe também, eu acho que... Então, a gente temos aí robôs nas ruas, na terra, no ar, debaixo da terra, tem os aquáticos, sem dúvidas, nas escolas e nas indústrias? Nas indústrias eles também estão presentes. Um robô que não está aqui, apesar de ter
2 robôs industriais que são para automatizar provavelmente algum trabalho, e um robô que a indústria usa bastante, aparentemente vocês usam bastante também. O robô do Google. A indústria hoje tem conexão com os famosos CRMs, são softwares de relacionamento com o cliente que definem o perfil de compra. E a indústria programa a produção dela, por incrível que pareça, por a demanda que vem pelo aquele sitezinho que você clicou. Se eu entrar num site de compras, eu gosto de Jeep, aí eu vejo peças de Jeep, e aí o robô do Google começa a me sugerir nos próximos sites, nos espaços de publicidade, mais peças de Jeep de outros fabricantes. A minha mulher vai entrar e ela vai escolher perfume, cremes, e no mesmo site que ela entrar, provavelmente vai ter a sugestão de perfumes para ela comprar. Então a indústria já está se utilizando de robôs para se programar e ver a demanda, então assim, os robôs estão presentes mesmo que virtualmente aí no éter. Aí eu provoco vocês concordam com isso? Os robôs estão em toda parte? Nós somos já uma sociedade robotizada? Sim ou não? Não? Bom, vamos ouvir a opinião aqui. Eu acredito cada vez mais, porque hoje praticamente a gente já depende de, como eles disseram, celulares, computadores. Eu acho que cada vez mais. Você tem um celular? Sim. Que tipo de celular? Desse smartphone? Smartphone. E como é que você acha que ele foi produzido? Foi feito à mão, soldado, cada pecinha? Não, foi sobre aqueles robôs automatizados. Exatamente. Então, a robótica, ela sem dúvida está presente desde a fabricação do celular do nosso amigo. Qual é o teu nome? Márcio. Márcio. Então, obrigado, Márcio. Ela pode estar no meio do software, dentro da Google, por exemplo, né, que vocês nem percebem, mas eu não sei se vocês perceberam, esses carros aqui, essa frota de carros aqui, vocês sabem qual é a marca dessa frota de carros? Google, exatamente. A Google tem robôs de software e tem carros robóticos. E atualmente a Google, inclusive, ela é dona de alguns humanoides, que não tem aqui nessa transparência, mas ela comprou uma empresa que fabrica robôs que estão sendo vendidos para o exército americano. E são robôs que teriam condições de entrar em qualquer lugar, a missão deles usualmente é entrar numa usina, como é o caso da usina de Fukushima, no Japão, que sofreu aquele acidente nuclear, depois do tsunami, e eles fabricaram, então, robôs que têm condições de entrar lá dentro. Então, se a gente for olhar, a robótica está espalhada em qualquer lado, e nós estamos falando de 2015. Como será? Como é que era em 2000? Não tinha tanto robô assim. Não tinham os carros autônomos, não existia uma frota de carro autônomo. Provavelmente, os smartphones, em 2000 tinha smartphone, era aquele tijolão, esse tijolão antigo, que mal e mal conseguia se conectar na internet. Então, o avanço tem sido muito grande. E desse avanço, é óbvio que surgem preocupações. E a primeira delas é quando falha a robótica, tipo, o meu trocador de slide não está trocando slide. Não sei, não está trocando aqui. Ele não troca. Viu? Então, mesmo a automação, de vez em quando, ela falha. Principalmente por falhas humanas, né, Denise? Ela se esqueceu de ligar o pendrive lá do trocador de slides. Então, vamos ver, trocou. A robótica está em toda parte. E se ela está em toda parte, é natural que surja essa preocupação. A preocupação sobre a automação excessiva, e vocês estão vendo ali, isso aqui é o táxi da Google, e do outro lado vocês têm os táxis indianos. Uma indústria, toda ela manual, e a indústria toda automatizada. E para quem não está conseguindo ler, nem eu estou conseguindo ler, ali está escrito I work for food, eu trabalho por comida. O robô não,
Então fica essa pergunta. Quem aqui, por favor, levante o braço, acha que a automação e a robótica está levando e pode ter consequências graves em relação ao desemprego? Então levante a mão. E por que vocês acham que isso pode causar desemprego? Porque as máquinas vão substituir os humanos. Então, os humanos vão ficar sem emprego. Essa é a grande questão, né? Os robôs vão fabricar os robôs. Então, os seres humanos não vão ser mais necessários. É porque o humano é mais inteligente que o robô e o homem não pode fazer um robô mais inteligente que ele próprio. Muito bem, olha, uma excelente resposta. Parabéns. Essa é a esperança que a gente tem, que a criatividade humana é maior do que a capacidade dos robôs. Enquanto a gente for mais criativo, nós vamos criar novas e novas coisas. Mas ainda resta a pergunta, apesar de eu ser mais inteligente, por que então que nessa fábrica aqui está cheio de robô fabricando carro e não tem mais tanta gente fabricando? Isso é um problema? Quem dos nossos ilustres convidados se habilita? Aí tem controvérsias, né? Até o ponto do desemprego. A questão é que, quando você automatiza, você está fazendo com que o nível da pessoa, que a automatização ela serve para aqueles trabalhos que são sempre repetitivos, né? Então, até para estudos foram feitos que a automatização de certas tarefas traz benefícios para as pessoas. E é lógico que vai diminuir o número de pessoas responsáveis pelaquela tarefa, mas vai precisar de gente mais qualificada para estar atuando nesse mercado. Então, são dois lados da história, né? Só fazer um complemento. O robô, o que vocês, se hoje dependesse a vida de vocês numa linha de solda, cuja o risco que você tem de ficar cego, a tua, em tese, segurança pessoal, cai uma chapa cortada no teu braço, você perde o braço, e existe um número muito interessante da indústria, que nós vamos ter até o final de 2016, 500 mil cegos que trabalharam ou estão trabalhando em linhas perigosas devido ao uso de máquinas de solda ou oxiacetileno, e eles vão ser um problema para o INSS. Então, se nós automatizarmos e colocarmos robôs fazendo essas funções, essas pessoas estarão saudáveis para trabalhar em outras coisas. Então, o robô, a intenção não é tirar o emprego, não é só automatizar, é levar segurança e fazer coisas que os humanos precisam parar de fazer e estar disponíveis para outras funções. Então, a segurança é importante. Em 2005, uma empresa que coordenava um porto importante lá na Austrália, o porto de Brisbane, veio para nós e disse assim: eu queria que vocês automatizassem a central de dispatching, de movimentação dos containers, certo? Então, na verdade, são máquinas, como se fossem carros que levantam os containers, que pesam 70 toneladas, e levam os containers de um local do porto para o outro. Tiram do navio e levam para a seção dos carros, trens, etc. Bom, eles vieram para a gente fez um projeto, e de uma maneira ou outra, a ideia do projeto de automatização do porto de Brisbane saiu no jornal. Chegamos para trabalhar na segunda-feira, tinha uma passeata na frente do laboratório, e algo como uma barreira humana. A gente não conseguia entrar no laboratório porque os funcionários do porto estavam simplesmente
impedindo a nossa entrada, porque eles achavam que a gente estava colaborando para o desemprego do porto. Bom, o canal de TV foi lá, fez uma entrevista com o diretor do Lab, que tentou explicar, e jornalistas, de um jeito ou de outro, eles sempre tentam vender a mensagem que eles já têm, né? Eles só fazem as perguntas para confirmar a mensagem. Piorou a coisa, né? Piorou a coisa. Durante 3 semanas, eu tive que trabalhar com escolta policial para a gente poder entrar lá no laboratório, tá certo? Para automatizar. Bom, enfim. No fim das contas, o projeto foi à frente. Nós automatizamos 35 desses caminhões que carregam os containers de um lugar do porto para o outro, tá certo? E o porto hoje é um dos portos mais eficientes do mundo, o porto de Brisbane. A ideia foi, então, criou-se uma empresa em volta dessa ideia, a partir do trabalho de alunos de doutorado que estavam desenvolvendo o projeto, que hoje emprega talvez algumas centenas de pessoas, muito mais do que os 35 motoristas de containers que foram, de uma certa modo, dispensados. Mas o que eu queria passar a mensagem é que, hoje em dia, o Porto de Brisbane é o porto mais eficiente do mundo. E não seria se não houvesse uma automação. Certo? Com a automação aumentou a eficiência e os empregos. Aumentou os empregos e os nossos alunos criaram a própria empresa, tá certo? Que continua hoje em dia vendendo, por exemplo, para a Alemanha e outros lugares. Eu queria acrescentar, eu visitei uma fábrica aqui em São Carlos e eu fiquei assim, boba, sabe, de ver o ruído que tem uma fábrica, né? Um produto aí, não vou mencionar a fábrica, né? E na oportunidade eu conversei com uma pessoa, uma moça jovem, trabalhando, né? Mas para mim aquilo não é um trabalho, eu acho assim, confinada no ambiente de chão de fábrica, barulhento, sentada o dia inteiro em frente a uma mesa, né? Verificando a olho nu peças, para verificar se tinha uma trinquinha numa peça. Aí quando ele encontrava uma pequena fissura na peça, ele descartava a peça, né? E isso ela fazia o dia inteiro. A linha de produção tinha alguém que trazia uma bancada de peça, a menina ficava ali 8 horas diariamente olhando aquelas peças. Gente, fala a verdade, isso não é um trabalho de confinamento, é um ambiente hostil, barulhento, o dia inteiro, de sol a sol, a pessoa ali sentada, né? Então, eu mesma falei, puxa, se a gente conseguir um sistema de visão, né, para automatizar esse processo, você não teria que ficar ali, você ficaria no nível mais adequado para o ser humano, né? Ela poderia apenas verificar as peças que o sistema descartou, e não uma a uma, né? Então, só para dar uma ideia, né, de onde a gente quer chegar com a construção de sistemas autônomos, né, sistemas robóticos. É aliviar o ser humano, com a inteligência que ele tem, eu imagino, né, eu acho que todos concordam, que foi criado para coisas melhores, né, gente, não para esse tipo de tarefa, né? Só ressaltando do exemplo que o Fábio deu, tem alguns portos secos aqui no Brasil, que eles correm o risco de fechar porque eles não dão conta da demanda. Então, assim, se houvesse automatização, o Brasil ganharia com isso. E, lógico, como ele citou, aumentaria o emprego. Outro dado também é que o Brasil, ele tem plantações de eucalipto, né? Então, isso é uma matéria-prima que o Brasil tem e que o Brasil perde 400 milhões de dólares por ano com doenças em eucalipto. Então, uma das possíveis pesquisas seria
utilizar drone para verificar essas doenças, porque para fazer o mapeamento dessas áreas, né, laranjas também, né, a gente perde muita exportação de laranja por causa do greening, né? É uma doença incrível e acaba com os pomares. Então, o mapeamento dessas doenças, né, talvez de uma forma mais ágil, poderia ajudar o produtor a fazer um tipo de pulverização e tá perdendo menos dinheiro na área. Agora, bom, deixa eu pegar um assunto um pouco polêmico aqui. Bom, eu acredito assim que quando a gente vai fazer uma compra, imagina assim, vou comprar um celular, certo? A maioria das vezes a gente procura a funcionalidade e o preço. O preço sempre é um fator determinante na compra de um celular. E agora, cada um responde para si mesmo. Assim, imagina que vocês vão numa loja com uma prateleira e por questões assim, de praticidade, imagina que tivesse uma prateleira com um celular feito inteiramente por uma pessoa e um celular feito por um robô, certo? Com certeza o preço do celular manual, que foi feito por uma pessoa, vai ser mais caro, porque demanda muito trabalho manual, certo? Você ia comprar um celular feito por uma pessoa ou feito por um robô? Assumindo que o preço com certeza vai ser a diferença vai ser bem grande. E em questão de segurança, imagina você pegar um voo, certo? Uma viagem de avião aqui. Imagina um avião 100% construído por mãos humanas versus um avião construído por robôs. Qual avião vocês vão pegar? Sem dúvida que nós teremos então, sem dúvida que a gente está vendo que a gente melhora a qualidade de vida, melhora a produtividade. Tem horas que não adianta você querer dizer que não vai automatizar, porque senão vem os produtos chineses e tomam conta do mercado. Né? Vamos ver aqui você como. Só para provocar. Não precisa ser um robot scientist para ver que todo aquele bando de gente rosa ali vai perder o emprego se automatizar. Aqueles empregados vão perder o emprego. Eles vão ter que achar outro emprego. Eu sou a favor, mas só para provocar. Então, essas pessoas, eles vão ter que achar outro emprego, porque vai ser tudo substituído. Eles vão ter que achar outras habilidades e trabalhar num emprego que vai ser muito melhor que esse, porque esse aí a gente sabe a demanda de esforço e repetição. Então, não há dúvida que os robôs, para operações insalubres, perigosas, repetitivas, contestam, né, o preço do produto final. Então, essa é a grande vantagem de todo esse processo de robotização. Numa sociedade ideal, né, onde a gente poderia ter todos os robôs produzindo qualquer coisa de produção, deixaria o homem apenas para criatividade, lazer, entretenimento e serviços. Mas onde vai chegar a sociedade ideal? Quando vai ser isso? Excelente o comentário. Eu acho que realmente essa questão de ver a quantidade de gente, pensar todas elas desempregadas, seria uma coisa muito triste, principalmente se ocorresse num país como o Brasil e de repente, porque está entrando muito produto chinês, aquela fábrica ali ela fechou. Estou brincando, tá, pessoal? Todo mundo ficou chamado, coitado. Não, mas é o que está acontecendo atualmente. Por que a indústria brasileira está tendo um período de crise, né? E que a gente está freando as importações? Ontem aumentaram a taxa de preço de importação, né? Os impostos de importação. Por quê? Porque está entrando produtos vindos da China. No caso da China, a gente sabe que continua tendo uma massa enorme de pessoas. Mas essas pessoas da China também estão causando desemprego no Brasil. Então, essa questão é muito delicada, porque ela fala de uma questão muito maior, que seria de uma consciência global de que as pessoas deveriam ter mais direito ao lazer, uma melhor qualidade de vida, e a automação viria para ajudar todos. Infelizmente, o mundo não é uma utopia, né? Então, essa questão de achar que a gente pode, simplesmente por não automatizar, preservar o emprego, é uma questão meio delicada, né? Deveria ser. Gente, olha, é tão bom quando a gente tem uma discussão e a gente ouve esse tipo de coisa que devia estar na boca de todo mundo, né? Se o mundo inteiro operasse em consonância com leis trabalhistas iguais, não haveriam empregados escravos na China.
não haveria essa concorrência desleal. E essa guerra que está sendo criada de se automatizar para poder ter custo menor. Os Estados Unidos foi capa da Time. A solução para a crise americana é a automação. Por quê? Porque com a automação eles mantêm os empregos nos Estados Unidos e conseguem competir com a China, então, com a produção de baixíssimo custo. Então é uma discussão bastante complexa, obviamente, mas essa é uma realidade, que uma empresa que tem muitos empregados, se ela não for competitiva, não é o robô que vai tirar o emprego, é também a própria crise que vai bater e vai demitir. Então, colocar toda a culpa na automação é um problema e é uma coisa que está no imaginário das pessoas, né? E que a gente procura mostrar que a culpa, então, não é da robótica, talvez seja justamente uma discussão mais global, de interesses econômicos, mas de ter realmente essa questão de você ter uma lei globalizada e uma divisão mais igualitária, não só num país, mas como no mundo inteiro. Né? Agora, eu gostaria também de lançar mais uma provocação, que é, e pensando, né, voltando ao tema da agricultura. Na agricultura, vocês conseguem imaginar, né, agora eu vou atrapalhar o professor Denis aqui. Professor Denis, eu tenho uma pergunta. Você imagina que a gente consegue produzir aquele tanto de cana-de-açúcar para botar álcool nos nossos carros, aquele tanto de produção de grãos para alimentos, para alimentar toda essa nação brasileira, sem ter automatização? É muito difícil pensar em atender a nova demanda sem automação, né? Então, eu acho que é uma tendência. Eu acho que o exemplo anterior de que a automação é necessária para tornar a indústria competitiva, ela se aplica muito bem a esses focos. Né? Hoje em dia, a gente tem os programas do governo que incentivam que a gente use cada vez mais o álcool, né? E então a gente tem uma demanda gigante no país. A nossa região aqui é um exemplo ótimo, né? Para quem conhece São Carlos há um pouco mais de tempo, há 8, 10, 12 anos, a gente tinha muito pouca cana aqui, né, na nossa região. Hoje em dia a gente anda quilômetros e quilômetros na estrada e só tem cana. E isso tudo só consegue ser processado, né, e a gente consegue ter um preço competitivo por causa da automação. Se a gente tivesse ainda as pessoas colhendo cana da forma como era alguns anos atrás, além da gente ter as pessoas num trabalho extremamente insalubre, a gente vai ter um preço muito mais alto nas bombas de combustível, que certamente ninguém gostaria. Acredito que sim, em pouco tempo. Quer dizer, esse pouco é relativo, mas eu acho que é uma tendência irreversível, né? Que a gente automatize cada vez mais, aumente a produtividade. A gente fofoca, né, no mundo globalizado, então essa hoje não é mais uma opção, é uma necessidade. Então, eu acho que a questão ela acaba tendo vários outros lados que não são levados em consideração muitas vezes quando a gente discute o desemprego. A fome mundial é uma questão, né? Porque sem automação a produção não alcançaria uma escalabilidade para atender, para que todos vocês estejam aqui. Tá boa a comida aqui, pessoal? Tá boa a cerveja aqui, pessoal? Tá? Ou seja, nós temos uma fartura. Tá? Então, pelo menos aqui hoje estamos vendo isso, uma relativa fartura de alimentação, de vida, etc. Né? E isso é uma questão que há um tempo atrás, como a produção não era tão grande, não se teria toda essa oferta de alimento, oferta de marcas diferentes de bebida, de tudo que a gente tem hoje em dia no mercado. Então, é uma das questões que eu acho muito importante levantar, que não só a gente tira do campo, por exemplo, importador de cana, como falou o professor Denis, que é um trabalho desumano, né? Todo mundo sabe que é desumano, mas não é só a melhoria da qualidade de vida do cortador de cana, é também o fato de que a gente possivelmente ia estar no país passando fome, porque nós não teríamos como importar alimentos sem uma automação do campo. Né? E o professor Denis foi modesto, porque ele trabalhou num projeto de automação com a empresa Jacto, que é uma empresa que está fazendo atualmente pulverizadores agrícolas que andam sem motorista, cumprindo uma tarefa, inclusive, pulverizando da forma mais adequada, sem excesso e sem colocar a pessoa em risco. Então, a pessoa sai com a vantagem de não estar exposta ao veneno todo dia, mas também a produção, a produtividade, a economia, tudo melhora. Então, esse lado da robótica em relação ao emprego é um lado extremamente importante da gente
não considerar sempre só um lado, que eu de propósito, essa transparência ela foi feita para chocar. E ela induz muitas pessoas a pensar nessa questão de que, você vai tirar as pessoas e colocar máquinas. Mas eu acho que é muito importante levar em consideração outros elementos que foram discutidos aqui. E cada vez que alguém perguntar para vocês, né, se os robôs e a automação causam desemprego, eu pergunto de novo, quem é que acha que é só o robô e a automação que causa desemprego? Mudou a pergunta. Claro. Então, ela causa um deslocamento do emprego. Basicamente, isso não dá para negar. Não dá para negar. Mas, o aumento de produção, eu fico pensando, por exemplo, o McDonald's é uma linha de produção, bem automatizada. A cadeia cresceu enormemente, a gente pode não ser a favor, eu prefiro muito mais o slow food do que o fast food, mas ela criou muitos empregos. De alguma forma, até subemprego, né? Bota o estudante para trabalhar. Mas aí a gente entra naquela questão, então, afinal, a automação causou desemprego? Não. Criou emprego, inclusive emprego não qualificado para operar as maquininhas do McDonald's. Então a gente tem que considerar, e eu acho assim uma coisa para ficar refletindo, será que jogar a culpa na máquina, na automação como causa do desemprego é realmente o pior? Ou será que a gente deve considerar um contexto mais amplo? Ou quem sabe uma pergunta que apareceu? Boa noite. Eu queria que você deixasse mais claro que você falou sobre a fome, não percebi direito o que você falou, era sobre aumentar a produção e diminuiria a fome com a automação? Essa é uma questão bastante importante. O mundo atual, sem automação, não produz grãos, não produz alimentos suficientes para alimentar a população mundial. Nós temos fome no mundo, temos, mas se não tivesse automação, se nós não tivéssemos aquelas grandes plantações, colheitadeiras, equipamentos automatizados, nós não estaríamos produzindo alimentos suficientes para alimentar o Brasil, muito menos para exportar, muito menos para atender países mais pobres que precisam dos nossos grãos, a Ásia, a África, que importam muito da nossa produção. Então, a automação ela está salvando o mundo na produção de alimentos, porque você precisa ter uma maior produção no menor espaço de terra, porque senão você não consegue plantar e produzir o suficiente para alimentar uma população que só está crescendo. Quantos bilhões estão na Terra? E eu aproveito essa questão para botar mais um ponto. Quem é que sabe sobre o envelhecimento da população brasileira? Você sabe como é que anda a pirâmide? Quem estudou no ensino médio, né, a pirâmide populacional, a nossa é uma pirâmide ou uma pirâmide invertida como a da Europa? Nós temos mais jovens ou mais velhos? O que tem mais no Brasil? Mais jovens ou mais velhos? Pessoal, velhos não vamos chamar velhos, né? Pessoal da melhor idade, aposentado, curtindo a vida. O que tem mais no Brasil? Mais jovens, certamente. A massa produtiva, trabalhadora, não aposentada ainda, é muito superior à das pessoas com uma idade mais avançada. Só que se você entrar no site do IBGE, se você seguir qualquer tipo de informação, isso vai se inverter e o Brasil vai ficar igualzinho ao velho continente europeu, num prazo de 20 anos no máximo, porque nós temos melhorado a qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais e vamos ter muitos idosos. E aí vem a pergunta, nós temos como cuidar desses idosos? Quem acredita que realmente a gente tem condições de dar uma boa vida para esses idosos? Se a gente colocar monitores nos corações deles, colocar localizadores, GPRS, rotinas de remédios automatizados, com certeza a gente vai prolongar a vida deles. Se nós tivermos um cuidado automatizado, porque o ser humano esquece que a mãe dele já morreu, com certeza. Então, nós temos que botar uma mãe automática. E ela pode ser virtual, por alarmes, SMS, e colocar e cuidar dele. Vive menos que
quem não vai pagar a honra e as condições das pessoas? Você acha que eles vão ter condições mais confortáveis? Eu acho que não. Bom, isso é uma questão. A gente está prolongando mais e mais a vida. E isso, óbvio, tem um impacto, tem um limite biológico. Sobre essa questão de ter condições ou não, eu vou falar aqui um detalhezinho. O professor Heber acabou de falar de sistemas que cuidam de pacientes. Pois bem, eu vou contar para vocês que tem uma patente registrada de um sistema com esse conceito. Ele é um alarme inteligente para pessoas idosas que não seguem a prescrição, porque é mais perigoso uma pessoa tomar um remédio para pressão, esquecer e tomar 2 de uma vez só, ou passar 2, 3 dias sem tomar. Então, o que você faz? Você tem um sistema robótico inteligente que detecta a hora, avisa o paciente e verifica se ele efetivamente abriu a gavetinha, tomou o remédio, registra isso num SD card, nesses cartões de memória de câmera fotográfica, de celular, e depois vai pendurar o idoso para o seu médico. Isso não é um produto caro. E ele só está melhorando a qualidade de vida, na minha opinião. Tá? Então, esse é um exemplo de uma automação que foi construída em cima das bases da robótica, são sensores, são pequenos dispositivos automatizados que percebem se a pessoa acessou ou não o remédio e que estão melhorando a qualidade de vida. E esse é um cuidador de idoso e que, na minha opinião, por mais que eu tenha carinho aos meus familiares, ao pessoal que está envelhecendo, meus pais que estão ainda vivos, eu não tenho condições de estar lá. Eu sou gaúcho, né? Eu estou indo aqui em São Carlos, eu não posso estar do lado do meu pai e da minha mãe lá no sul. Mas eu gostaria muito de dar essa atenção para eles. Tá? Óbvio que não vai substituir a minha presença, mas se eu tiver a capacidade de usar a automação para o bem das pessoas, por que não? Tá? Respeitando, óbvio, que a pessoa também pode decidir que ela não quer prorrogar indefinidamente sua vida, mas aí nós estamos numa discussão de quanto vai essa prorrogação da vida. Mas em uma pessoa sadia, né, evitar que ela sofra quedas, evitar que ela esqueça de tomar remédios, etc., é uma tendência, e a população brasileira vai envelhecer. Certamente ela vai envelhecer e ela vai precisar de cuidadores automatizados. Mas, bom, professor Fábio, por favor. Eu tenho mais uma historinha para vocês. É o seguinte, eu comecei a trabalhar com idosos há uns 2, 3 anos atrás. E idosos que tiveram derrames, ou têm Alzheimer, ou Parkinson, doença de Parkinson. E conversando com eles e interagindo com os médicos, nós percebemos que um dos fatores que poderiam melhorar a qualidade de vida dos pacientes é tentar devolver a independência para eles. Mas a independência é a independência de outras pessoas. Eles não se importavam muito em ficar dependentes de, por exemplo, um telefone celular ou algum aparelho que medisse as condições deles na casa. Com base nessa interação com os médicos, nós fizemos um óculos que tem câmeras e sensores e que identificam a atividade que a pessoa está exercendo. Então, se a pessoa está na casa dela e ela esquece de fechar a torneira, o óculos vai e lembra, fala com ela e diz assim: olha, não esqueça de fechar a torneira. Se ela esqueceu o forno ligado, não esqueça de desligar o forno. Ou se ela esqueceu de tomar água durante um longo período, ela diz assim: olha, vá e tome um pouco de água. O maior problema que a gente teve com isso é que essa voz que ficava conversando com a pessoa, às vezes era ignorada, porque é a mesma voz. Então aí é o que entra a família. A gente começou a mudar as vozes, colocando vozes de familiares. E cada vez, a cada 2, 3 dias, essa voz muda. E a pessoa começa a prestar atenção na voz de novo. Então, só lembra que robôs não são apenas essas máquinas ou carro, dispositivos que a gente usa e que de alguma forma interagem com a gente também podem ser, de uma certa modo, classificados como robôs. Isso é uma maneira que a gente tem para devolver a independência dos pacientes.
Também tem o caso do carro autônomo também. Imagina o tanto de pessoas idosas que elas precisam ligar para os filhos, para os familiares, para poder ir numa consulta médica. Ou então eles querem visitar um teatro ou um cinema, alguma coisa que eles faziam quando eles eram mais jovens, e porque os familiares não têm tempo, eles acabam ficando em casa sempre. Então, essa automação vai poder tornar um pouco dessa dependência das pessoas. Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão do desemprego? Mais alguma pergunta? Eu queria só fazer uma observação e ouvir a reflexão de vocês, porque primeiro eu me coloco como entusiasta de tecnologia, mas ao mesmo tempo não parece um discurso proselitista dizer vamos resolver a fome no mundo, ou estamos resolvendo no campo a fome no mundo, ou podemos dar mais condições de dignidade de vida para o trabalhador, tirando as questões do trabalho insalubre, etc. Quando a gente faz esse discurso da produção e não envolve o discurso do consumo. Quero dizer, o que nos importa falar da produção se não falamos de como consumimos? E quando o senhor apontou, estamos aqui confortáveis, temos comida, temos bebida, muito boa, aliás, mas nem todos têm. E será que o aspecto é a tecnologia? Ou quero dizer, podemos desvincular o discurso da tecnologia aplicado ao sistema neoliberal a que trabalhamos? Talvez dizer só das potencialidades não estou querendo dizer que ela é uma vilã, não é isso, mas eu quero dizer que não podemos desligar o discurso do potencial tecnológico com a quem essa tecnologia serve. E hoje ela serve o capital. Eu só queria ouvir a reflexão que vocês a respeito. Eu posso ajudar porque faz 21 anos que eu trabalho na indústria. Então, sempre achando soluções para os industriais. Os industriais querem lucrar. O capital quer lucrar. E muito boa pergunta, por sinal, é uma sensação que nós temos. Vamos olhar se a tecnologia só servisse ao capital, nós não teríamos metade do conforto que nós temos hoje. Eu concordo que o pontapé é o consumo, o pontapé é um incentivo ao consumo. Então, vamos assim, conectar o que a gente tem hoje de poder e o que eu posso ou não consumir. E a coisa que eu acho mais democrática é a tecnologia. Se eu disponibilizo a tecnologia, o capital vai usar para lucrar. Agora, se ela é disponível, por exemplo, o carro pode ser para o taxista lucrar e pode ser para eu passear, é democrático. E o Mercedes, a BMW e a Ferrari também vão ficar parados no trânsito, assim como o Fusca, como diz minha mulher. Então, assim, ela é democrática. Agora, olhando, assim, existe uma tendência muito forte da automação para democratizar a tecnologia. Então, se você consegue, de uma certa forma, disponibilizar a tecnologia, as crianças vão ser mais criativas. Elas olham o uso da tecnologia para ela ser ecologicamente correta e até ir contra o conceito do alto lucro. Por que ao invés de eu fabricar lotes enormes a custo baixo, por que eu não leio a tua biometria e faço exatamente a camisa que você quer no seu tamanho e uma só com 0 defeito? E não desperdício, faço uma vez só. Uso a tecnologia existente para diminuir o lucro, inclusive, e diminuir o impacto no ambiente. Ao invés de chegar com aquele saldão, pega aquela com defeitinho, 100 camisas, estou devendo. Então, no futuro, e não é tão difícil, que já existe hoje biometria, eu já consigo ler as suas medidas, eu vou fabricar roupa para você sem impacto no meio ambiente. O lucro vai ser menor, a produtividade vai ser customização em massa. E aí, disponibilizando uma coisa que acho importante a gente provocar, o desemprego vai ser muito maior, porque vocês já ouviram falar das impressoras 3D. Então, vocês acham que nós vamos ficar dependentes de linhas de produção, um do lado do outro? Eu posso botar minha linha de produção aonde eu quiser com uma impressora 3D hoje, não dependo mais da mão de obra.
Eu posso botar a minha impressora 3D na tua casa e você fabrica o que você quiser. Então, mais para frente, a criatividade vai ser a nossa sobrevivência. A tecnologia é uma coisa que não dá para escapar, independentemente do neoliberalismo. Eu concordo que quem tem a tecnologia, hoje ele usa para lucrar. Não tem outra saída. Então o que ele faz? Ele usa para uma coisa, o que cabe a nós? Aprender a consumir. E usar a tecnologia para não consumir desvairadamente. Claro, é uma porção pequena, mas começa assim, e começa agora. Usando a tecnologia ao nosso favor. Não indo atrás do que eles estão dizendo como deve ser. O consumo também está dentro de nós, né? Então, quando eu tiver a minha impressora na minha casa, eu vou fabricar meu óculos. Eletrodeposição, eu digo quando e quando eu quiser trocar. Então, esse controle vai ser mais fácil. Eu acredito que com o meio ambiente sendo regulado e a pressão que nós vamos ter, não vai dar mais para produzir e jogar lixo. Nós vamos ter que fazer a logística reversa disso e consumir novamente. Os materiais vão ser cada vez mais caros. Só para ajudar aí na discussão. Eu complementaria que você colocou muito bem, né, que a tecnologia está a serviço do capital. E o capital, na realidade, não é uma coisa virtual, é os humanos. São os humanos que estragam a tecnologia. Né? Os gananciosos, o pessoal que quer justamente dominar a tecnologia para fazer escravos daquela tecnologia. Então, se a gente olhar, até é perigoso, né? Vários filmes de ficção já abordaram isso, que a solução do mundo era eliminar os humanos e ficar com os robôs. Porque a automação, ela não é vilã. Ela está a serviço do capital, mas o capital, quem é esse capital? Quem é esse vilão da história? Somos nós. Somos nós que estamos usando mal a tecnologia. Somos nós que reservamos e fazemos uma tecnologia fechada que eu seja o proprietário. E aí nós tivemos aqui no Python Science uma discussão sobre tecnologias abertas, que é uma revolução que eu convido todo mundo a abraçar. Tecnologia aberta, impressoras abertas, hardware aberto, software aberto, porque no momento que você abre, você não é mais dependente daquela tecnologia que está a serviço do capital, porque o cara não pode dizer que só ele consegue fazer. Robôs humanoides, hoje em dia, eu vou dar um exemplo para você, se alguém quiser eu posso depois passar a referência. Existe o da Google, que é completamente fechado, financiado pelo Departamento de Defesa americano, e é um humanoide monstruoso. Você vai num site francês, você tem todo o modelo 3D para imprimir numa impressora open, uma impressora aberta 3D, de um robô humanoide. Justamente para fazer face ao robô proprietário que está a serviço dos militares e de algumas grandes corporações. O que você acha da patente? Patente. Eu tenho uma, como eu disse, só uma, e na verdade eu fiz quase por obrigação, porque ela é toda baseada em software livre e hardware livre, trabalhando em cima de Arduino, que alguém, né, alguns talvez conheçam, que é a plataforma mais aberta que existe hoje em dia na computação. Então, na realidade, eu diria que eu sou quase contra a patente. Mas a gente vive num mundo em que há pressões da universidade, pressões do capital, etc. Que diz assim, se você não tiver patente, você não é produtivo. Então tá, fui lá, registrei minha patente. Mas ela, né, eu não cobro por nada e eu, na hora que eu puder dar de presente para alguém esse circuito, para uma pessoa idosa poder ter um sistema para controlar a medicação, eu faço isso de bom grado. Então, de novo, as pessoas, pode ter uma empresa que compra minha patente, fecha e resolva proibir a produção. É um problema moral, um problema das pessoas, muito mais do que da máquina e do equipamento. Né? Eu sucumbia, fazer porque exigia, né? A gente sabe, currículo e estão exigindo uma patente. A USP tem que produzir mais patentes. Eu fiz, mas não vou dizer que eu tenha feito de boa vontade. Sinto muito se ofendi alguém. Sobre essa questão, de um pouco de ética. Então, patente, registro de software. Hoje, nós fazemos porque a pessoa, você desenvolve uma ideia como pesquisador, você coloca a ideia livre e alguém mais esperto vai lá e fala que foi ele que fez. Então, a patente, o registro, ele serve também um pouco para isso, né? Propriedade de intelecto foi
quem desenvolveu. Não necessariamente a patente, a não ser quando ela for nível comercial, aí ela tem um valor agregado. Mas tem essa questão, né? Eu mesmo desenvolvi uma pesquisa no meu doutorado e teve um pessoal na China que simplesmente pegou meu trabalho e falaram que foi eles que desenvolveram. E, na verdade, eu tinha todas as provas que não foi. Então, é nesse nível que serve, né? Propriedade intelectual, quem que desenvolveu. Então, uma das formas de você garantir aí que você que desenvolveu. E aí, então, para a gente seguir um pouquinho mais adiante nesse debate, que eu acho que está bem interessante, se justamente os humanos são o problema, né, a questão ética, a responsabilidade, aí vem a pergunta, então nós estamos seguros com esses robôs? Então, nosso próximo tema de debate é esse. Nós estamos falando se os robôs podem ser mal usados, podem ser mal feitos. Será que a gente está realmente seguro nesse mundo dos robôs e da automação? Né? Seja do ponto de vista de robôs militares, né, que é uma coisa bastante complexa, ou mesmo carros autônomos, que na verdade, a grande pergunta, esse carro aqui foi culpa do sistema robótico, a batida dele? Esse aqui é o carro da Google, o Street View, que faz o Street View. Onde que ele bateu? Olha, foi uma batida feia. Contra alguém ou contra uma parede? Não sei. Essa aqui é uma pegadinha, porque na realidade o Street View é conduzido por um motorista humano. É o Google Self-Driving Car, que é outro modelo de carro que anda sem motorista. Logo, o culpado desse acidente foi um ser humano. Aqui em São Carlos já teve muitas pessoas que viram esse carro circulando e é com o motorista, né? O que faz o mapeamento das ruas é com o motorista. Então isso aqui na verdade é uma pegadinha para que vocês justamente refletissem sobre a questão dos acidentes, mas essa semana foi revelado que os carros sem motorista da Google já sofreram nos últimos 5 anos, eu acho, por aí, 11 acidentes, o que é muito pouco para a quilometragem que foi rodada. Muito mais seguro que qualquer motorista são caminhos, incluindo eu. Tá bom. Então, pessoal, a gente queria trazer essa conversa, né, justamente, estamos seguros porque vai ter gente que vai dominar a tecnologia, vai ter gente que vai usar mal a tecnologia. Isso aqui é uma coisa assustadora, é um vídeo na internet de um americano que tem um programa de televisão que testa armas, e lá eles podem comprar armas, e ele botou uma metralhadora acoplada num helicóptero. Qual é o grau de segurança disso? Isso é um problema da automação? Não. É um problema ético, de responsabilidade do ser humano, que é completamente inconsequente de colocar numa máquina voadora que cai feito mosca, né? Uma metralhadora. E de ensinar a fazer isso, que é pior ainda. Então, isso é uma realidade atual. E aí a questão é, bom, estamos seguros ou não estamos? Alguém quer fazer um comentário? Se acha que a robótica é uma coisa que deve se ter medo, então? Não só pelo desemprego, agora é o medo da robótica pelo que ela pode causar. Algum comentário? Eu acho que a gente tem que ter medo dos humanos sobre o que eles podem fazer com os robôs. Mas isso é basicamente o medo que a gente tem hoje, certo? Por exemplo, todo mundo pode comprar um carro, só você ter uma carteira de motorista. Quantas pessoas você pode matar com um carro? Sai para uma balada, fica bêbado. Quantos acidentes a gente não vê que acontecem? Então, por exemplo, a tecnologia, mesmo a mais simples hoje em dia, ela pode ferir as pessoas. Então, no final, a gente tem que se preocupar com o que as pessoas podem fazer. Eu estou trabalhando há 6 anos quase em veículos autônomos, e a gente no laboratório fazia uma piada que o futuro dos ladrões de carro vão ser os hackers, né? Quem faz ciência da computação que vai roubar carro no futuro. Não ganha dinheiro, rouba carro. Porque hoje em dia a eletrônica, a robótica está cada vez mais ligada, e principalmente está mais ligada na segurança dos dispositivos.
certo? Quantos antivírus a gente não instala no celular, quantas empresas de segurança, de seguro não precisam dessa tecnologia. Então, é isso que eu tenho para dizer. É um comentário, eu estava discutindo essa questão de segurança com um filósofo, né? Os nossos amigos do departamento de filosofia são sempre muito interessantes, assim, de a gente não para e conversar com eles, né? Eu comentei essa história aí, segurança e tal, o vodka pode ser usado para, enfim, malefícios, né? Ele me disse o seguinte, olha, não é porque você pode matar alguém com uma faca que você vai parar de usar a faca para cortar a sua picanha, né? É verdade, tá vendo? Mesmo os instrumentos mais simples têm 2 usos. O que muda é a ética de utilização do instrumento, que faz parte da pessoa. Uma dessas fotos aí, que ali no lado direito tem um caminhão, pelo menos tinha, né, antes da bateria acabar, que você vê ali um carro, né, um carro ali sendo feito como tapete, né, por esse caminhão aí. Esse caminhão ele pesa 250 toneladas, tá? Vazio. E carrega 250 toneladas de minério de ferro no topo. E quando isso acontece, não há muito o que fazer quando com o motorista daquele veículo ali. E eu vi alguns acidentes desses aí acontecerem, ou pelo menos o resultado do acidente nas minas de ferro. Eu não podia ter outro argumento melhor do que quando eu vejo essas coisas para defender o uso de, pelo menos, a tecnologia para evitar acidentes desse tipo em que a vida humana está ali no limite. Eu gosto de abordar a segurança quando a gente fala de robô em 2 vias. O robô humanoide, ou um carro, alguma coisa que a gente acha que é um robô que está pilotando. Eu sou muito fã do Isaac Asimov, já li muitos livros dele. Um dos mais famosos, mas não é o melhor, um dos mais famosos, mas não é o livro melhor dele, é o Eu, Robô. É um dos primeiros que ele fez. Ele lança as 3 leis da robótica. O robô não pode causar mal a um ser humano, ele deve obedecer às ordens de um outro ser humano, desde que não interpele a primeira lei, e ele não deve causar mal à própria existência dele, desde que as outras 2 primeiras leis também não se interpelem. Então, se nós construirmos robôs, e ele fez essa lei sem metade do que nós temos hoje, em 1950, e depois ele criou a Lei Zero, que ele estendeu para o ser humano, que o robô não deve causar mal para a humanidade. Então, nós, quando estivermos construindo robôs, temos que ter, provavelmente, o selo de qualidade dessas leis. É uma premissa que eu acho. Então, um robô autônomo, como o Fábio falou, estivesse fazendo uma leitura de campo, tivesse detectado rapidamente a presença, ou por câmera termal, ou não importa, ele pararia esse caminhão antes, ele não teria causado esse acidente. Então, olhando para a segurança física. Agora, vamos pensar num outro tipo de segurança. Vocês acreditam que com o robô a polícia seria melhor ou menos eficiente do que ela é hoje? Nos Estados Unidos teve um caso de logo no começo, quando a Macintosh liberou dentro dos iPhones a localização, eles pegaram um assassino que tinha escapado de uma prisão e ele tinha roubou um celular, e a moça que denunciou falou: meu celular, eles pelo e-mail, me ajuda, e-mail, ID do celular, qual? E-mail do celular, a polícia rastreou e eles liberaram todo o uso dele do celular e eles acharam um bandido. Então, assim, olhando para a segurança física, sem dúvida, o robô ele é muito útil. Já existe hoje carros com sensores que freiam antes da gente. Claro, não pode falhar, né? Se falhar. E agora, para buscar um bandido que está foragido, dá para você fazer muita coisa. Reconhecimento de imagem, pelo processamento de imagem, você põe câmeras pela internet, com IP, você pode localizar a pessoa e saber que ela está fazendo alguma coisa errada. A opinião pública, na opinião de vocês, ficaria bastante
imagino difícil de você prever o que ela acharia no caso de um robô cometer um erro. Então, por exemplo, policial matando um criminoso numa ação, é fácil de você avaliar, ou imagino que seja fácil se você tiver na filmagem, você vai ver o que aconteceu. Mas e com um robô? Será que a opinião pública mundial, local, encararia isso de uma forma tão humana quanto um robô? A minha pergunta é se ela olharia para aquilo e desculparia o robô por uma falha mecânica, assim como a gente desculpa as pessoas por uma falha humana? Eu acho essa questão primordial na questão da responsabilização da culpa do acidente. Né? E eu tenho trabalhado muito para tentar convencer as pessoas em relação a como abordar essa questão. E, na minha opinião, é uma questão legal, onde você deve culpabilizar. O robô pode matar uma pessoa num acidente. Pode, mas não, a questão primeiro é como estabelecer a culpa do fabricante do sensor, do fabricante do freio do carro, do robô, né, como um todo, do fabricante do carro, do programador que programou o software mal, ou da pessoa que se jogou na frente do carro porque queria receber o seguro. Como que eu vou fazer? Como é que esses veículos autônomos, os veículos autônomos, no caso de acontecer um acidente, como é que nós vamos reagir? E eles vão estar nas ruas. Só que atualmente, com a tecnologia, a resposta que eu acho brilhante, que é um caminho a ser seguido, que a gente está aqui justamente para tentar popularizar isso, é que o robô ele tem condições de ter sensores e coleta de dados que vão poder responsabilizar ele mesmo, o robô, ou a pessoa que se jogou na frente do veículo. Então, o que a gente quer hoje em dia nos veículos autônomos, nos carros, é fazer igual ao avião. Tem que ter uma caixa preta. Essa caixa preta tem que registrar tudo, todos os sensores. Se ele detectou que uma pessoa atravessou a rua e o freio não foi acionado, né, e o detectar, na realidade, é o dado que está vindo no sensor. Se o sensor falhou, eu vou ver que está lá, né, tela preta, não entrou dado nenhum. Se o sensor funcionou e não acionou o freio, a culpa é do freio. Então você tem condições de legalmente responsabilizar até a empresa fabricante, isso é uma questão de legislação. Eu tenho uma campanha muito forte que é tentar convencer no Brasil, que é mais difícil, lá fora eu acho que isso já está mais avançado, mas no Brasil nós temos que ter uma lei de registro de todos os dados dos sistemas robotizados, drones, veículos terrestres, todos eles eu tenho que ter um registro, porque só assim eu posso responsabilizar criminalmente o robô. E muito possivelmente eu vou chegar à conclusão que não foi o robô, né? Que foi o jeitinho brasileiro. Imagina quanto que eu vou cobrar da Google por ter sido atropelado por aquele táxi. E a Google que tem muito dinheiro, é o sonho, né? É o sonho. Vamos se jogar na frente do carro da Google, que eu vou ganhar uma pensão, uma indenização pro resto da vida. Se a Google provar, e aí também tem que ser uma empresa de boa índole, pelos dados adquiridos, que a pessoa realmente ela vinha para a calçada, se atirou na frente do carro, o carro não tinha como evitar, como inumano não teria, então está resolvido. Então, na minha opinião, essa questão realmente a máquina causou algum problema, você tem que colocar leis que obriguem a eu ter informação suficiente para responsabilizar a máquina. Ou, o que é mais possível, o fabricante da máquina, o programador da máquina, a pessoa que errou em algum momento. Até para corrigir esse erro, se for um erro que não estava previsto. Eu queria complementar o que o Fernando falou agora, e é uma preocupação minha, a utilização de drones. Vocês sabem que drones, né, hoje o custo deles está bem baixo, você pode adquirir facilmente. Com o uso também de impressoras 3D, a gente pode construir os nossos próprios drones sem custo nenhum, né? E aí surge a questão, a gente pode sair por aí usando drones? A gente vê assim com frequência os drones em multidões, passeadas em São Paulo, o pessoal usou drone em cima daquela multidão, em
Então, e o pessoal já usou drones exatamente para pegar aquelas melhores imagens da passeata e mandar para as TVs, né? Então, aí surge também a questão que não dá para a gente frear o desenvolvimento tecnológico e as leis não acompanham esse desenvolvimento tecnológico. Até que ponto? Então, a gente tem hoje no Brasil, a cidade de Limeira está usando drones para detecção de foco de dengue. Estão saindo com drones na cidade. Gente, isso pode ou não pode? Mas é por uma causa justa. Vamos detectar focos de dengue. Por quê? Porque a cidade está em calamidade pública. Então, vocês percebem, mas não tem legislação que permita o uso de drones. E não só a ANAC está enfrentando esse problema, como nos Estados Unidos também, eles estão enfrentando problemas, eles estão sentindo a necessidade de criar leis para o uso do espaço aéreo. Até que ponto nós podemos usar? Só que não tem como frear o desenvolvimento tecnológico. Então, é uma preocupação da sociedade atualmente, né, com relação a isso, né? Então, tem coisas que nem dá tempo de tratar da segurança. Certo? Tudo bem, nós somos engenheiros, ou somos matemáticos, ou somos cientistas da computação, certo? Certo? Mas uma das profissões que mais, vamos dizer assim, que atrasa um pouco o desenvolvimento tecnológico é exatamente a legislação. O Google Car já estaria nos Estados Unidos circulando se a legislação já estivesse pronta. Certo? E eu vejo isso, talvez a legislação seja algo mais complicado que o próprio desenvolvimento do carro. Eu não sei se é o caso. De qualquer forma, se existe uma carreira ou algo que a automatização pudesse exercer uma influência boa, seria automatizar os advogados. Eu ficaria tão feliz se eu ver pessoas fazendo isso. Eu achei a pergunta do fotógrafo excelente. Eu não teria medo da opinião pública com relação a acidentes, a falhas robóticas, mesmo porque, como eu já disse no discurso passado, que a tecnologia democratiza, dando acesso às coisas, o que mais nós estamos vendo hoje é o acesso e a invasão da nossa privacidade. Vocês acham que, vamos tirar as leis de lado, vamos dizer que elas estão acompanhando, nós tivéssemos um carro que estivesse conectado com, hoje existe um projeto, depois quem tiver curiosidade, chama Brasil ID, não é só mais a nota fiscal eletrônica, tudo vai ser identificado por um chipzinho. Então, esse carro estaria com sensores suficientes para emitir o laudo online do que aconteceu. Então eu não ficaria preocupado, porque nós teríamos acesso, assim, você acha que hoje nós não teríamos já tecnologia para que quando acontecesse o acidente, ele já faria uma reprodução e mostraria se alguém se jogou na frente, qual é o sensor que falhou, e já publicaria o problema e já daria um laudo técnico do que aconteceu e já responsabilizaria. Foi o sensor que falhou, na linha de produção tal, do fabricante tal, fulano tem uma multa, já existe uma lei para isso, e você está sendo responsabilizado, tem que ou pagar ou indenizar. Então eu não teria essa preocupação com a opinião pública, que a própria automatização faria essa liberação. E não é eu estou viajando, isso já é possível fazer. Com o avião também, tudo que você faz, basta disponibilizar e ter leis que nos apoiem. Eu diria que nós chegamos então justamente no ponto que agora eu queria a participação geral, né, do público presente hoje. Uma vez que vocês já viram, já discutimos que o robô está presente e vai estar cada vez mais presente, de que o robô ele pode tirar empregos, mas na realidade talvez ele crie mais empregos, depende da maneira como isso vai ser gerenciado. Ele pode causar acidentes, mas a gente tem que ter legislação para tentar resolver isso.
E nós chegamos, então, se o trocador aqui trocar, na última questão, que é uma coisa que está na cabeça de todo mundo, né? Se depois de toda essa discussão, o que vocês pensam sobre a robótica? Ou se vocês pensam sobre a robótica, isso que está projetado aí. Eles vão dominar o mundo, eles não são seguros e eles devem ser destruídos o quanto antes. Então eu passo a palavra agora para o público, para quem quiser comentar qualquer um desses itens, seja a questão do emprego, seja a questão da segurança, ou mesmo esse temor que a gente tem de uma revolução robótica, né? Depois eu acho que o Fábio, como é alguém da inteligência artificial, pode dar umas palavrinhas aí também sobre a inteligência artificial, mas eu gostaria de ver os comentários. Quem é que daqui tem medo dos robôs? Quem tem medo de robô? No futuro, né? Não precisa ser hoje. Tá? Alguém acha que eles representam realmente uma ameaça? Poxa vida, eu estou ficando preocupado, porque eu tenho medo de robô. Robô mal programado, robô mal feito. Né? Se o robô não tiver um sensor, um robô industrial, pessoal, é uma coisa que pode causar danos enormes, porque é um braço que tem um torque, um poder, né, de quebrar coisas enorme. Então eu não devo nunca me aproximar de um braço robótico industrial. Eu tenho medo de robôs, mas eu tenho medo desse tipo de coisa. Né? Tá? O robô, ele não saber nem que ele me acertou. Eu tenho medo de drones. Mas por quê? Porque os drones americanos, se eu chegar e ver um drone voando, vindo na minha direção, o que eu vou pegar? Eu vou tirar essa toalha da mesa aqui. Posso puxar? Não vou puxar. E vou acenar com uma bandeira branca. Eu me rendo. É óbvio que eu não vou querer enfrentar um drone americano. Quem conhece um desses aviões de guerra americano automatizados, mesmo que seja operado por um operador estrangeiro, que respeita uma bandeira branca? Existe uma lei internacional que está sendo proposta nesse sentido. Não será respeitada, pelo menos nos próximos X anos, porque eles usam uma câmera térmica que não enxerga a bandeira branca. Isso é extremamente preocupante, pessoal, mas isso, de novo, são os humanos no meio do loop, do laço, né? É os humanos que construíram uma máquina que não quiseram colocar nela uma salvaguarda de que mesmo um robô de guerra deveria respeitar o direito da rendição, que é um direito internacional em qualquer guerra. E qualquer país que não faça os reféns, né, durante um ataque, não permita a pessoa se render, ele está contra todas as convenções militares do mundo. Então nós temos que ser suficientemente esclarecidos para estar o tempo inteiro buscando soluções para problemas graves como esse, para que o mundo não seja dominado não pelos robôs, mas pelas pessoas que mandam os robôs dominar o mundo. Essa é a minha opinião. Eu acho que a revolução tecnológica vai ser acompanhada da revolução social e moral da humanidade, porque nós não vamos permanecer com esse conceito social de capitalismo, neoliberalismo, de consumismo, mesmo por causa dos limites ecológicos e ambientais. Então, eu particularmente não tenho medo de uma revolução robótica por causa disso. Eu acredito que, junto com a tecnologia, a humanidade vai ser obrigada a evoluir, tanto em termos morais, quanto em termos de leis e de sociedade em si. E principalmente de sistema econômico, que, na minha opinião, agora nós não temos um sistema econômico, porque tem muito desperdício em função do lucro. Talvez nós possamos desenvolver um sistema realmente humano, vamos dizer assim, onde todos possam ter as qualidades de vida e tempo para poder se desenvolver como seres humanos. Por exemplo, a criatividade humana. O trabalhador braçal, ele não tem tempo, muitas vezes, para desenvolver essa habilidade que é inerente do ser humano. Né? Criatividade, música, arte, ciência, seja o que for, né? Concordo plenamente e diria assim, apesar de eu não ter uma religião,
não seguir nenhuma religião, nenhum Deus, eu diria Deus te ouça. Deus te ouça com essas palavras, né? Porque é a esperança que a gente tem, uma esperança na humanidade. Né? A automação é um detalhe no meio disso tudo. Né? Só 2 pontos. Eu acho que seria interessante de definir qual é um robô. Porque eu acho que falamos de muita coisa. Falamos de automação, falamos de robôs. Então, talvez você vai definir um pouco mais do robô. Segunda coisa, eu gostaria que nossa humanidade progressaria desta maneira. Mas se você olha na história, infelizmente, eu acho que a condição humana, ou o ser humano, não evolui muito. Por quê? Porque não sabemos herdar do nosso passado. Cada ser humano nasce, vive, mora, mas infelizmente ele não pode facilmente transmitir sua experiência a outras gerações. E lá é o problema importante. Eu sei como vamos fazer para resolver este problema, mas é um problema difícil. Obrigado pela questão. Bom, a robótica, acho que todos aqui podemos dar uma definição. Eu, particularmente, defino a robótica de uma maneira bem direta. Robôs, né, principalmente a gente está falando aqui robôs em direção a 2 coisas importantes. Então, já tem 2 palavrinhas a mais. Robôs autônomos e inteligentes. Então, só falar a palavra robô é meio complicado. Né? Então, se eu falar em robô inteligente ou se eu falar em robô autônomo, ou mesmo semi-autônomo, um pouco controlado, mas um pouco com uma capacidade de decisão, a definição de robô ele tem que ter capacidade de percepção, tal qual o ser humano. Eu tenho sentidos, né? Os 5 sentidos que todo mundo sabe que é falso, né? São muito mais que 5. Se vocês aprenderam na escola que o ser humano tem 5 sentidos, é mentira absoluta, porque nós temos mais do que 5 sentidos. Um deles é o equilíbrio. Nós temos um giroscópio. Então, está tudo errado na escola, está nos ensinando errado. Além da gente não herdar o conhecimento das gerações anteriores, na escola ensina errado. Bom, tá tudo bem. Mas então, todo ser humano tem percepção. E no robô a gente quer colocar essa percepção. Ele deve poder ver o mundo, poder sentir as coisas que estão ao redor dele. Porque para mim poder tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão baseada no input, na percepção. Então, a definição de robô inteligente ou autônomo ele tem um input dos sensores, ele tem uma tomada de decisão própria, ele é capaz de decidir o que ele quer fazer, nem sempre com a ordem vinda do ser humano, às vezes ele decide, o robô que vai ser um entregador de pizza, ele decide o caminho, ele faz tudo sem necessidade de alguma determinada ação. E, por fim, ele tem que ter a capacidade de ação, porque senão ele é um computador sobre uma mesa. Então ele tem que ter motores, braços, pernas, rodas, esteiras, hélices, tem que ter alguma maneira de locomoção. Então a definição que eu adoto como professor de um robô inteligente ou de um robô autônomo, semi-autônomo, ou até mesmo um robô teleoperado, é a capacidade de percepção, decisão e ação. Hoje a gente anda trabalhando também com robôs que sejam mais sensíveis, que possam captar sentimentos, emoções dos seres humanos para poder interagir de um modo mais natural com o ser humano. Então aí a gente está assim no robótica, né? A área de robótica está entrando aí na área de robótica social, desenvolvimento de robôs que possam conviver com os seres humanos no dia a dia e com outros robôs também. Então é um tema de pesquisa em aberto, né? E inclusive tem um desafio grande na área de robótica, no nível internacional, que se chama Robot City, que é o desenvolvimento de pesquisas simulando uma cidade composta de seres humanos e robôs, né? E é um desafio
desafio que surgiu lá no Japão, porque o Japão, por ser um dos países aí mais desenvolvidos na área de robótica, ele não se perdoa pelo desastre que houve lá na usina de Fukushima. Então, eles têm o humanoide mais reconhecido no mundo, né, que é o Asimo, né? E eles eles têm o desenvolvimento assim são dos maiores, né, desenvolvedores de robôs no mundo, e eles não se conformam que naquela situação, né, de calamidade, de perdas de vida, não tinha quem fosse lá desligar lá o reator, né? Então, a pesquisa em robótica está assim para um lado, né, de criação de robôs que possam realmente salvar vidas nesses desastres onde o ser humano não pode de maneira nenhuma estar presente, mas tem que ter alguém lá, tem que ter alguém que vai resolver aquela situação, né? Então, a gente sabe que tem robôs aí sendo desenvolvidos para sentir emoção, para compreender melhor o ser humano e para poder resolver problemas gravíssimos, né? E preservar a vida do ser humano. Mas é o seguinte, isso é mais um componente da robótica que se chama inteligência artificial, certo? Um dia eu estava lá no meu escritório e me liga um canal de rádio. Né? Aqui tem esses canais de rádio de notícias, só toca notícias. Lá tem também. Aí eles falaram assim, eu queria fazer uma entrevista com você. Mas tudo bem. Aí eles me colocaram ao vivo ali na rádio, né? E a entrevista começou a seguinte, olha... eu vi aqui um depoimento desse cidadão chamado Bill Gates. Conhece o Bill Gates, né? E eu conheci, e também ouvi esse depoimento desse físico chamado Steve Hawking. E eles estão dizendo que a inteligência artificial daqui coloca um desafio e talvez um problema para a humanidade, né? A inteligência artificial pode destruir a humanidade. Você, como professor de inteligência artificial, você não se sente um pouco inconfortável em colocar a humanidade em risco? A entrevista começou assim, né? Começou assim, ao vivo. Aí eu disse, bom, o que eu faço agora? Né? Não tinha nenhuma mídia, né? Alguma pessoa de mídia para me dirigir. Aí eu comecei a dizer, bom, foi o seguinte, olha, talvez em 100, 200 anos, né? Mas os benefícios da inteligência artificial são tão maiores do que o risco que talvez ela coloque, né? Eu comecei a citar os casos, né, de monitoramento ambiental, das minerações, de usar os óculos inteligentes para ajudar os pacientes, né, os idosos e tal. De forma que a gente tem que mostrar um pouco o outro lado dessas coisas. Sempre vai ter esse lado meio pessimista, certo? Mas o nosso papel aqui como professores e pesquisadores é também alertar a sociedade para esse outro lado, né? Se vocês acompanham, tem uma revista muito boa chamada The Economist, uma revista inglesa, britânica. Na edição de 2 semanas atrás, eles abordaram exatamente esse caso. E eu acho que foi uma abordagem muito mais neutra do que o que algumas outras revistas têm feito. Eles colocam também os benefícios da inteligência artificial em robótica, enfim, relacionados lá. Mas essa ideia, os benefícios têm menos riscos e compensam. Uma pergunta de mãe. A pergunta é a seguinte: uma robótica tomando conta da tecnologia, quando seria importante introduzir essa linguagem para as crianças no ensino fundamental? Porque ontem, por acaso, eu estive numa reunião na escola e se falou de linguagem Arduino, que eu não entendo nada, não sei nem o que significa, mas em algumas escolas dos Estados Unidos, que é sempre o nosso ponto de referência, estão
já tem o desenvolvimento de matérias através dessas linguagens de robô. Então, já que a gente está numa cidade que tem 2 grandes universidades, eu acharia interessante fazer algumas palestras ou explicar para os pais ansiosos o que se fazer com essas informações. E se é importante eles já aprenderem esse tipo de matéria já pequenininhos, porque na verdade eles já são chipados, né? Já tem o dedinho muito mais ágil do que nós adultos. Então essa é uma pergunta dos professores. Nada melhor que a preocupação de uma mãe ser respondida por outras mães, né? Passou a bola, hein? Exatamente, durante ao longo das sessões aqui, eu estava conversando com a Roseli e na hora que eu cheguei aqui, eu conversei com a Roseli. Lá na USP nós temos a creche da USP e o pessoal, os alunos da Roseli, estão desenvolvendo um trabalho com o pessoal do G5, que seria as crianças de 5 anos, utilizando kits didáticos de robótica para estar ensinando a orientação de programação para eles. E aí foi justamente isso que eu e a Roseli conversamos. Roseli, eu acho que nós temos que mudar esse tipo de programação para blocos mais lógicos ao invés de desenho, para as crianças de 3 anos já começarem a ter esse tipo de ensino. Então, assim, a robótica ela está sendo... hoje em dia a robótica era vista na faculdade, hoje em dia já existem diversos trabalhos sendo desenvolvidos na parte de kits didáticos para o ensino fundamental e isso já está se refletindo pro infantil, né? Eu acho que a Roseli também pode complementar um pouco. Então, olha, sua pergunta assim é muito interessante, tá? Eu tenho batalhado para introduzir robótica aqui nas escolas de São Carlos, né? Inclusive, a gente está organizando pela 2ª vez a Olimpíada Brasileira de Robótica em São Carlos. Nós estamos organizando uma regional e eu estou, inclusive, junto com o professor da UFSCar, né? E mais outros colegas, alunos e monitores, ministrando um curso na USP, que a gente divulgou na IPTV também, né, e nos meios de comunicação, via ICMC também, para preparação para essa competição, certo? Então, a gente está dando um mini curso lá na USP, a gente tem 120 inscritos. Se a gente não tivesse fechado o sistema, a gente teria muito mais. E os inscritos são, em sua maioria, de escolas aqui da cidade, né? Então, as escolas, né, graças ao trabalho que a gente já começou ano passado, estão adquirindo os kits robóticos, estão utilizando em salas de aulas, né? E estão participando da regional da UBR, e isso está motivando muito as escolas para que os alunos se montem suas equipes, né? E aprendam não só montar os robôs, mas também programar esses robôs. E quando eles estão aprendendo a programar os robôs, eles estão aprendendo programação, né? Programação que é a base para programação dos computadores, né? Dos celulares. Então, a gente está começando, né, aqui em São Carlos, esse movimento, está sendo muito bem recebido, né? Nós vamos estar realizando a regional da OBR no ginásio de esportes, né? Então, já que a pergunta vai nessa direção, se me permitem, eu gostaria de convidar todos para ir ver a competição que vai estar acontecendo no ginásio de esportes, né? Já temos 200 equipes inscritas. Os kits utilizados são kits Arduino, kits Lego, kits da PET, que é de uma empresa daqui de São Carlos, né? Que surgiu aqui em São Carlos.
Então, e o que tem de bom nesses kits? É todo esse desenvolvimento, esse aprendizado, né, que o aluno adquire, e de uma forma precoce comparado à nossa, né? Porque nós vamos aprender isso, eu, no meu caso, em universidade, quando eu cheguei numa universidade, né? Então, essa oportunidade que os alunos menores já estão tendo, alunos de 5, 6, e por aí vai, né? Ensino Fundamental 1, 2, ensino médio, né? A OBR, ela tem, assim, a competição são em várias modalidades. Então, ela engloba alunos tanto de 3, 4 anos até alunos do ensino médio. E é legal porque aí os alunos se motivam a enfrentar os desafios, né? Então, nas escolas, eles trabalham intensamente, exatamente para adaptar os robôs, calibrar os robôs para que eles possam deixar os robôs competitivos para enfrentar outras equipes na regional da OBR que vai ter aqui, né? Então, nós temos 200 equipes já inscritas. O evento vai ser realizado dia 13 e 14 de junho. E eu convido principalmente todos os pais para levarem seus alunos, porque o objetivo é a gente estar divulgando essa oportunidade de aprendizado, né, em todas as escolas aqui, não só de São Carlos, como da região. Gente, o Pint of Science está acabando, mas o debate não acaba aqui. Os pesquisadores vão continuar disponíveis para vocês. Quem quiser fazer pergunta, os mais tímidos que não quiseram usar o telefone, ou melhor, o microfone, o telefone também, né? Manda o WhatsApp, manda no Face, pergunta, o pesquisador responde. A gente está na era totalmente tecnológica. Eles são totalmente acessíveis. Perguntem para eles o que vocês quiserem perguntar nesse final. E, obviamente, as questões continuam em aberto. Então, a gente vai continuar tentando respondê-las ao longo dos próximos séculos, provavelmente. Então, a gente vai hoje finalizar, infelizmente, o último dia dessa edição do nosso festival, que se mostrou um grande sucesso de público. A gente recebeu muitos feedbacks positivos. Eu peço a colaboração de todos no preenchimento desse pequeno formulário que a gente colocou no verso do folheto que foi entregue a vocês na entrada do evento. É muito importante para a gente tentar melhorar as próximas edições, aprimorar. É um evento piloto que a gente realizou esse ano aqui em São Carlos, e a gente espera, com certeza, nos próximos anos, melhorar muito o festival, aumentar a programação, contar com mais parceiros, replicar para outras cidades do Brasil. E todos os debates desta edição a gente vai disponibilizar na íntegra no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook e também no nosso site, que tem aí o endereço nesse marca-página que vocês podem levar para casa. Bom, eu quero agradecer muito, professor Osório, todos os seus convidados. Uma salva de palmas! Ao público, a todos vocês, aos nossos, vamos lá, aos nossos apoiadores, Restaurante Espaço 7, muito obrigada, aos garçons, salva de palmas para eles. O Mosaico, onde está acabando o outro debate dessa noite. O pessoal do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, com sede no ICMC, o Núcleo de Apoio ao Software Livre, a Escola de Engenharia de São Carlos, o Projeto Contribuintes da Cultura e a OS Produtora, que está aqui gravando a gente. Muito obrigada. Agora, o Instituto de Ciências Matemáticas de Computação agradece novamente a todos vocês. A gente espera contar com todos nas próximas edições desse evento, em outros eventos, como, por exemplo, a Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica. E tudo isso está sendo um sucesso graças a todos vocês. Vamos fazer um brinde, gente, à ciência? Um pint. Pint.